Em segundo lugar, nós vamos também entender, meus irmãos, que os servos de Deus estão no lugar certo e na hora certa, no momento da crise. Veja o que diz o versículo 25, e eu vou colocar para vocês aqui. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, vamos ler juntos? Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Nenhum dos sábios da Babilônia, nenhum, foi capaz de revelar o que o rei sonhou e de interpretar o sonho que ele teve. Mas um dos cativos que foi levado para a Babilônia, que estava lá na hora, no momento da crise, foi capaz de revelar ao rei o que ele sonhou e de interpretar o sonho dele. Daniel estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo em que estava ocorrendo a crise. Note isso, irmãos, as palavras de Arioque: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Daniel não sabia, meus irmãos, que aquela situação iria ocorrer. Ele foi levado para a Babilônia contra a sua vontade, e estava ali naquela terra, e naquele momento de crise. Ele foi o homem que Deus usou para revelar ao rei o que ele sonhou e o significado do seu sonho. Quando Arioque diz, encontrei, ele não encontrou no meio dos babilônios, ele encontrou no meio dos cativos. Daniel estava no lugar certo, na hora certa. Daniel estava cativo na Babilônia, mas Deus o colocou exatamente onde e quando ele deveria estar para cumprir o seu propósito. Não para cumprir o propósito de Daniel, mas para cumprir o propósito de Deus. Porque Deus, note isso, Deus queria revelar a Nabucodonosor o que ele sonhou e o significado do seu sonho. E aqui, meus irmãos, muitas vezes Deus nos posiciona em contextos que não escolheríamos para sermos instrumentos de bênção. Preste atenção para isso. Muitas vezes Deus nos posiciona, nos coloca em contextos que não escolheríamos para sermos instrumentos de bênção. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele não queria estar ali na Babilônia, mas Deus o colocou ali para ser instrumento de bênção, para ser um vaso nas mãos do nosso Deus. E o comentarista Matthew Henry, falando sobre isso, ele diz: Deus governa todas as coisas para o bem do seu povo, inclusive os lugares e tempos em que eles vivem. Paulinho, essa é forte demais. Deus governa todas as coisas para o bem do seu povo, inclusive os lugares e tempos em que eles vivem. Deus governa todas as coisas. Foi Deus que levou Daniel para aquele lugar. Foi Deus que preparou Daniel para aquele momento, porque era ali que Deus queria que ele estivesse.